Bom dia, nós somos o Pod 7 e nosso podcast de hoje é sobre a dificuldade do brasileiro de evoluir economicamente, de ascender economicamente. Aí nós estamos com a convidada Ana Paula. Pode se apresentar? Eu sou a Margaret. Eu sou a Emily Christian. Eu sou a Micaela. Eu sou o João Pedro. Eu sou a Evelyn. E eu sou a Jamila. Eu sou a Mili. Bom, e eu sou o Daniel. Aí a nossa convidada Ana Paula, ela é uma microempreendedora da nossa cidade e fica à vontade de falar um pouco sobre você agora. Eu vou resumir um pouquinho a história, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, tinha 12 anos, na cidade mesmo. Nasci na cidade, cresci na cidade e nunca saí da cidade para morar em outro lugar. E para ser microempreendedor na cidade é um meio um pouco difícil, né? É fácil e é difícil, você tem que ter muita força de vontade, né? Querer aquilo lá para você. E tudo isso, questão financeira, né? Tudo envolve isso. Aí agora eu tô sem o que falar. Além da base familiar. A base familiar é muito boa, tem que ter muita estrutura familiar. Porque você. Sim. Porque você tem que ter essa dinâmica que eu tenho 2 filhas, né? Então eu tenho que ter toda a estrutura familiar, porque eu não posso carregar ela para onde eu vou, entendeu? Às vezes eu vou cedo para o mercado e volto muito tarde da loja mesmo, né? Então, se eu não tenho essa estrutura familiar, eu não chegaria onde eu cheguei. Não teria chegado onde eu cheguei. Bom, aí você pode começar falando pra gente como é que foi o seu início no mercado de trabalho e tudo mais, o que você começou fazendo, como é que você trabalhou no começo? Você falou que começou com 12 anos, né? Isso, eu comecei com 12 anos, ali na feirinha de artesanato mesmo. Na verdade, eu acho que eu nunca saí da feirinha, né? Porque hoje em dia eu tenho um comércio que é meu, mas na feirinha. Então eu comecei a trabalhar com meu irmão. Dali eu fiquei até os 14, 15 anos com meu irmão. Depois eu fui trabalhar em Itanhaém, na loja da minha tia, né? Mas nenhum desses serviços foram formal, né? Foram registrados. Depois eu voltei, trabalhei na Sul. Depois voltei para a feirinha como funcionário do meu irmão. Depois de algum tempo eu aluguei o quiosque para mim. E logo em seguida eu fiz o primeiro comércio meu de verdade, né? Que foi o do churros, que é na praça, que já vai fazer 8 anos que eu tenho ali. Então, eu já trabalhei bastante, mas sempre naquela parte da feirinha. E nunca, assim, trabalhei registrado, né, em carteira assinada, essas coisas nunca. Tá. E quando você decidiu montar seu próprio negócio, quais foram as dificuldades que você encontrou ali? Eu decidi montar meu próprio negócio quando eu tive minhas filhas, né? Porque eu achava na minha cabeça que seria uma coisa mais fácil de lidar com elas e você não ter aquele negócio de você estar quando você trabalha com uma pessoa, você tem que cumprir horário, né? E a gente cumpre aquelas 8 horas de serviço e vai para casa. E eu montando um comércio, eu achava que eu ia poder ter essa dinâmica com elas, mas não tem, mas tudo bem, né? Mas eu achava que eu conseguiria. E para me montar a loja, eu não precisei de muito. No início foi difícil. Eu vendia lanche natural na rua, saía, colocava as 2 no carrinho, empurrava com a bandejinha, vendia mistinho, hamburguinho, empada, vendia todas as coisas de salgado. Fui juntando dinheiro e montei minha primeira loja. A minha primeira loja eu não gastei muito. Eu gastei, assim, estruturalmente 3.000, que foi onde eu gastei com pisos, coisas, né? E depois os maquinários, mas dessa loja eu já troquei muitas vezes as máquinas, inclusive eu tô trocando, né? As máquinas quebram muito, máquina de crepe, a fritadeira nem tanto, porque é a segunda já nesses 8 anos eu trabalhei só com 2, mas crepeira eu já tive umas 8. Essas recheadeiras de churros todo ano tem que praticamente quebra, uma por ano, 2 por ano. E é isso, você tem que ter estrutura para isso, né? Para você manter o comércio com os equipamentos necessários, né? Porque um comércio sem equipamento é muito ruim. Eu já fiquei
nessa estrutura assim, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E é normal, né? Não ter algumas coisas é normal. Às vezes também não tem no mercado para comprar, né? Porque eu não quero comprar. Mas para montar o primeiro comércio não precisei de muito. O segundo, eu já paguei a luva, né, dele. Eu paguei a luva 60 mil. Eu comprei o comércio em 2019. 2019? Foi no começo de 2019. A pandemia foi no final do ano, né? E eu trabalhei esse ano com quiosque, assim, 2018, 2019, só até a pandemia. E esses 60 mil eu paguei em 1 ano e 8 meses. Eu falo isso com muito orgulho, porque a gente passou por uma pandemia, né? E você tem aquela dívida não prescrita, porque é uma dívida de boca a boca, né? E você honrar com aquilo ali, você se sentiu um máximo, entendeu? Porque no dia que eu peguei, os últimos dinheiros que eu dei para eles foram 17 mil. Eu peguei, eu dei, eu chorei, porque aquela angústia, tipo assim, porque você tem que ter responsabilidade, né? É o seu nome que tá em jogo. E ali todo mundo conhece todo mundo, cidade pequena, muita gente te conhece os familiares, pessoas conhecidas. Minha família é muito conhecida na cidade. Minha família, as duas partes são conhecidas. A da minha mãe, que são políticos, tal, e elas ainda têm uma estrutura familiar de início de cidade, que são os Tamagnini, né? Então eles fundaram Mongaguá. Então nós somos pessoas muito conhecidas na cidade. Então você tem que ter aqui na risca, né? Então eu tenho muito orgulho de falar que esses 60 mil foi puxado. Tudo que entrava eu sabia que não era meu, mas eu paguei. E agora a outra loja eu gastei um pouquinho também. A loja é linda, é um bebelozinho. Aí tem os lustres bem bonitinhos, mas eu não gastei muito porque quem fez ela foi eu e meu esposo. A gente quebrou parede por parede, a gente que fez balcão, a gente que fez tudo. E para gastar nela eu não gastei muito. Eu fui realmente no mercado com R$500, que era o que eu tinha, e eu comprei tudo que tinha que comprar porque o que eu vendo lá não é tão caro. É macarrão, molho, essas coisas não é tão caro. Então deu para mim trabalhar, abrir ela tranquilamente com os R$500. Só precisei de muita força de vontade mesmo e querer trabalhar. Bom, e sobre no ramo alimentício, né, tem essas questões da burocracia, da preservação de alimentos, mas como é que você lidou com isso no começo e lida até hoje? A questão de alimentos, que eu estava falando, é assim, o que você tem que prestar atenção mesmo é no armazenamento. Isso é o principal, porque estraga muito, eu jogo muita coisa fora. Questão, tipo, às vezes nem tá estragado. Você comeria, mas você não venderia. Porque eu falo para ele, você tem que vender aquilo que você come, né? A primeira coisa que eu falo na entrevista é assim: ai, mas eu nunca trabalhei com comida. Aí eu falo assim: bom, sabe quando você come aquele lanche que você faz na sua casa? Todo mundo já fez um lanche na sua casa. Então você come aquilo. Você tá montando um lanche na minha loja. Você olha para ele, você comeria? Ah, eu comeria. Você comeria desse jeito? Eu tive problema com uma pessoa nisso, dela montar o lanche na ordem diferente. Meu marido é muito metódico. Então é naquela ordem. A Marjorie sabe. Então fugiu daquela ordem e ele já fica, não sei o que. Aí eu falo pra pessoa, você comeria assim? Não, eu comeria. Então, faz do jeito que você comeria. Porque se você comeria, meu cliente vai amar. Então, você tem que ter essa dinâmica. E o armazenamento é muito importante. Freezer, eles têm que estar em temperatura boa. Você não pode ter um freezer que não está congelando. Ah, eu tenho um freezer, mas ele não congela. Então, você não pode, porque é jogado fora mesmo. A geladeira tá fraca, tá funcionando, tá fraca, tá funcionando. Mas no outro dia, é jogado fora. Porque tá fraca a geladeira e não suporta. Então, isso que é o principal fator. E sobre burocracia na questão alimentícia, aí é muito difícil. Quando a pessoa come alguma coisa na sua loja, passa mal, até ela provar que foi ali que ela passou mal,
Ela não tem como provar, que principalmente o turista, porque eles descem para a Baixada, eles comem o camarão da tia da praia, eles comem a água do mar, eles comem a areia do mar, eles comem tudo. Eles bebem água da torneira, a gente sabe que muitas vezes final de ano é tratado assim muito rápido, né? Porque a gente tem a cidade que é conhecida com a falta de água, tanto que a nossa casa de Caiçara tem 2 caixas d'água gigantes. E se a gente fica sem água, a gente fica com a água da caixa, porque fica lá, a gente está acostumado com essa falta de água, né? E sobre isso, não. O que eu tenho medo é de perder aquele cliente. Ele comer na minha loja, ele passar mal, e ele falar assim, não, ali eu não volto mais. Porque ele não vai voltar, a família dele não vai voltar, os amigos dele não vai voltar na minha loja. Porque um vai falar pro outro. E eu trabalho com propaganda de boca a boca. Eu não trabalho com internet. E a internet também ajuda a prejudicar. Ela ajuda você a crescer muito. Você cresce, você fica lá no auge. Mas também você cai. Você cai demais. Se você errar uma vez, às vezes aquele dia você errou, ou seu funcionário, porque às vezes não dá para você ficar na loja, seu funcionário infelizmente não deu valor e errou, você vai pagar por aquilo lá. Então, por isso que muitas vezes eu tenho muito medo dessa rede social, entendeu? De redes sociais. Por isso que eu fico bem na retaguarda. Perco. Muitas vezes as pessoas falam, nossa menina, procurei você na internet, nossa, vasculhei, não te achei. Eu tô no iFood. Eu não entrego muito para longe, mas eu tô no iFood, eu tô no Delivery, eu tô no WhatsApp, mas para me achar, tem que saber e tem que conhecer mesmo. É mais difícil. Para começar, você teve, tipo, um conhecimento, assim, sobre educação financeira ou alguma coisa assim? Você sabia como se comportar, assim, com o seu dinheiro? Sim, sabia. Eu tenho muita educação financeira, assim, em questão de saber que tudo que entra no meu caixa não é meu. Isso é o principal fator, porque muitas pessoas trabalham assim na ilusão. Que nem comércio é complicado por conta disso. A gente vê o dinheiro entrar, se a gente não tem um entendimento básico de finança, você acaba gastando o que você ganha, falando, nossa, eu tô rico, eu tô bem. Você esquece de tudo que tem atrás de você. E é muita coisa que tem atrás de você. Eu vou falar uma coisa diferente, né? Que nem assim a gente faz assim um x-salada, que é o lanche mais básico da minha loja. O x-salada na minha loja é R$14. Dentro desses R$14, eu tenho que tirar o alface, o tomate, os molhos, o hambúrguer, o pão, o gás, a luz, o aluguel e o funcionário. Nossa, como? Um x-salada não paga isso. Mas 1.000 x-salada paga. Só que desses 1.000 x-salada vai entrar um dinheiro, vai entrar. Você tem que saber lidar com aquilo ali, entendeu? Você tem que saber que desses 1.000 x-salada você tem que pagar tudo aquilo lá. Então vai ser 1.000 hambúrguer, 1.000 pães, 1.000 folhas de alface, 1.000 rodelas de tomate, 1.000, entendeu? Então, você tem que ter uma educação financeira básica, sim. Você tem que ter uma mente muito boa, porque você não, principalmente a rama alimentícia, você não lidar com. Eu comprei esse microfone por 50, eu vou vender por 100. Eu vou vender por 100, eu vou tirar os 50 que você pagou, vou comprar outro microfone e vou ter o lucro de 50. Eu tenho um 50 porque eu paguei. Se eu sou esperto, eu compro 2 com 100. E eu multiplico, triplico esse dinheiro. Se eu sou mente fechada, eu pego os 50, compro só mais um e fico com 50. Então, você tem que saber que no começo de um comércio, é isso. Você tem que ter a esperteza disso. Você tem que vender um microfone para você comprar 2, para você comprar 4, para você comprar 6. Quando você tiver uma estrutura boa, você poder usufruir desse dinheiro. Enquanto você não tem essa estrutura, você não consegue. Você tem que se manter. Você falou que tem 2 filhas, né? Sim. Você passa essa visão de gestão para elas já? Não, elas são bem pequenininhas ainda, são gastonas, a gente tem que ter um controle sobre elas. O que eu faço
eu dou uma boa educação para ela. Infelizmente, nossa cidade ela é pequena, porém ela não é muito estruturada, né? A gente tem como é que eu falo? Uma evasão educacional, a gente tem muita falta de interesse das pessoas, dos estudantes. Então, o que eu tento dar para elas é uma boa educação. É uma boa educação. Mas fora isso, tudo assim, para mim passar essa base educacional para elas, uma já sabe que o ano que vem ela trabalha. Uma já tem a ciência disso, né, Marcia? Que eu já falei, e ela vai ter que trabalhar, não porque eu quero que ela trabalhe, não, ela tem que ter responsabilidade. Eu comecei cedo, ela pode começar cedo. Eu estudei na mesma escola que ela estuda hoje, na mesma época que ela estuda agora, e eu conseguia, entendeu? E eu tenho que passar essa visão para ela, que as coisas não são fáceis, entendeu? E para você ter uma bermuda, uns shortinhos, ela tem que trabalhar, ela tem que saber, eu posso dar? Eu posso dar. Mas ela também tem que saber que ela pode comprar. E o poder de compra num jovem hoje em dia é muito difícil, porque os jovens estão optando em social, vida social. Não estão querendo mais trabalhos, não estão querendo certos tipos de loucura, assim, de eu vou entrar 3 horas da tarde na lanchonete, vou sair só às 3 da manhã. Eu não vou sair que horas? Eu não vou sair porque é feriado, é final de semana, eu não saio mais. Então você tem que querer trabalhar, entendeu? Você tem que estar ali, você tem que querer aquilo para você. Eu quero comprar. Hoje em dia eles gostam muito de celular, né? Eu quero comprar um celular, eu quero usar a roupinha lá de marca, mas eu quero tipo meu pai para minha mãe. Tá tão difícil hoje em dia porque os pais ganham aquele dinheiro e as coisas estão muito caras. Muita gente paga aluguel, paga prestações de carro, imóveis, né? Porque se você quer sair do lugar, você tem que financiar. Só se você tem muito dinheiro para você pagar. E um assalariado hoje em dia não paga um imóvel à vista. Só se ele tem muita organização financeira e está juntando lá desde 10 anos de idade dele. É impossível. Eu estou construindo, eu sei como que é esse negócio. E eu estou construindo e eu já tinha um terreno. E quem não tem? É muito difícil. Então, essa estrutura que eu tento dar para os jovens que trabalham comigo, né? Eu tenho que passar um pouco da minha visão, eu falo sempre, né? Eu tenho que passar um pouco da minha visão para eles, de tudo que eu fiz, de como eu comecei, que pode, que dá, que você consegue, porque dinheiro não tinha, mas força de vontade, sim. Então, hoje eles são meus funcionários, eu já fui funcionária, porque eu tenho 34 anos, eu tenho loja há 8, então olha quanto tempo eu fui funcionária. E hoje em dia eu tenho meu comércio, tenho minha vida, né? Regrada. A gente vive na dificuldade, mas a gente vive numa dificuldade boa. Não vou falar, eu sou desfavorecida. Não. Eu tenho 2 filhas, as 2 estudam em escola particular. Eu tenho carro, eu estou construindo. Então, mas para isso, eu precisei trabalhar muito, ralar muito. Muitas vezes dá risada. A Ana tá viajando com a esposa dela e com as crianças. Mas quem sabe, me conhece, sabe que 7 horas da manhã eu tô acordada, mando pra escola, dali eu fico cortando fitinha. Às vezes eu tô na minha loja de lanche, tô ali fazendo um lacinho, matutando na minha cabeça se eu preciso, quanto que eu preciso de vender para pagar aquilo ali, entendeu? Então é muito complicado, mas é possível. Se você querer, é complicado, mas é possível. Não é impossível. Você já pensou em trabalhar com outra coisa sem ser, tipo, abrir seu próprio negócio, só que sem ser no ramo alimentício? Já e não. Assim, eu tenho, né, sem ser no ramo alimentício, já vendi roupa, né? Já trabalhei com vendas de outras coisas, já tive quiosques de bijuteria, essas coisas. E o supérfluo, hoje em dia, a gente diz supérfluo, porque hoje em dia até a roupa tá sendo supérfluo, né? A gente tá preferindo ganhar do que comprar. Tá muito complicado. As pessoas vêm de São Paulo para a gente trabalhar. A gente mora numa cidade turística. Então a gente depende de comércio, de turismo de outras cidades para a gente poder sobreviver.
pessoal daqui da cidade ajuda bastante. Não vou falar, eu sou desprovida de clientes de Mongaguá. Não, eu sou muito provida de clientes de Mongaguá. Mas eu sou melhor que o pessoal de São Paulo. E você vai que nem no quiosque, já cheguei, tá lá arrumando os laços, e a pessoa fala, a criança parar e falar assim, eu quero. Vamos comer alguma coisa e já volto. Eu terminar, quando eu entrar na minha galeria ali, a pessoa tá lá. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, escolhe qualquer um. Quer dizer, então, o laço, ela não podia escolher. O lanche, ela podia escolher qualquer um dali. Que a mãe não ia ligar de pagar aquela comida. Então, hoje em dia, pra mim, sair do ramo alimentício vai ser muito difícil. Eu já peguei o gosto daquilo ali. Aquilo que eu quero, assim, pra minha vida, né? É difícil, é complicado. Trabalha pra caramba. É quente mesmo. É muito ruim, assim, nessas partes. Mas é muito bom porque você não tem aquele choro. Ai, faz desconto. Porque a gente sabe que o brinco Não tem tanto valor tem, quanto comida. não tem quanto Comida valor. é isso. Você fala assim, R$ 150 para a pessoa, R$ 150. Você fala R$ 10, faz por 8, 2 por 15. Aí você fala assim, caramba, né? Qual é a desvalorização que tem? Porque você não precisa daquilo, você só quer. Você não precisa dessa blusa, você só quer aquela blusa. Você tem 300 blusas, mas você quer uma blusa porque você quer. Mas se você tem 300 blusas e ali um x-salada e você tá com muita fome, você vai comer. Você não vai deixar de comer. Se eu vou sair pro shopping, eu tô com R$ 50, mas eu vou comprar aquela blusa, vou morrer de fome. Você não vai fazer isso. Eu te garanto que você não faz. Você vai lá, você vai comer e você fala assim, semana que vem eu volto pra pessoa e essa pessoa não vai te ver nunca mais, porque você já vai comer e acabou. Então vai ser muito difícil um dia eu trocar o ramo alimentício porque eu tenho, né? Uma loja de ramo supérfluo. Então eu sei totalmente que diferente, né? o valor, é o que eu falei. Financeiramente, você tem como dobrar o laço. Você gasta R$ 2, você vende por 10. É o que acontece comigo. Porque eu sou a fabricante, eu não compro. Eu não gasto com mão de obra, eu não compro pronto lá de São Paulo. Eu que faço desde o início. Eu corto a fita, a Marcia já cortou muita fita também. Eu corto fita, eu costuro, eu faço finalização. Então, aquele laço para mim vai sair o preço que o pessoal traz da China, porque eu fiz. Mas se eu compro lá, eu já dobro, entendeu? Então, nesse parte de lucro, eu não sei muito bem do laço como que funciona por conta disso. Eu tenho muito mais lucro do que o pessoal que... E eu trouxe isso para minha cunhada, porque hoje ela comprava, né, os Shockers de São Paulo, ela pagava 4 por 10. Ela vendia R$ 10 cada um, então ela ganhava 30. Porque ela vendia R$ 10 cada um era só para venda dela. Hoje em dia, ela monta o Shocker e ela gasta R$ 2 no Shocker e ela vende a 15, porque aquilo ali sai da cabeça dela. Não vai ter igual na feirinha. Você vai rodar lá inteiro, isso que ela aprendeu comigo. Ela vai rodar lá tudo, não vai achar o cristalzinho que ela trouxe, que ela pegou, não vai achar aquele pingentinho naquele colarzinho, o folheadinho que ela manda folhear, a argolinha, não vai achar, porque saiu daqui. Então, ela está aprendendo isso comigo. Então, a valorização artesanal também da nossa loja é muito boa por causa disso. Tudo que está ali dentro é feito por ela e por mim. Como é feito manualmente, por vocês, direto. Cada uma Sim, tem um toque tem um só toque, dela. Que nem a pessoa vai rodar, ela faz muita coisa de uma cor só. Tipo, de pérolas com cristalzinho transparente, de pérola com cristalzinho preto. Você chega lá e fala assim, queria eu de pérola, só que com cristalzinho rosa. Ela fala assim, você vem amanhã que eu trago para você. A pessoa paga, amanhã ela volta e pega. Nas outras barracas não vai ter isso. Porque eles trazem de lá. É a cabeça do pessoal da China que fez. A pessoa só vai falar, não tem. A gente não tem. Porque não tem como trazer. Você pode fazer um laço vermelho com fundo branco? Vou pedir para minha cunhada, ela faz. Ela vai rodar a feirinha inteira, eu vou vender a 20. Ela vai rodar a feirinha inteira, vai achar o laço de 5. Mas não vai achar o que ela quer. E ela vai ter que pagar o que eu quero que ela pague.
Por isso que nesse lado assim eu me dou bem, eu não solto os laços, já vai fazer 9 anos que eu faço laço. 9 não, 10, né? Acho que 10 anos que eu faço laço e eu não largo por conta disso. Por conta que você pode andar Mongaguá inteiro. O laço de florzinha laranja você não vai achar na cidade. Você vai ter que comprar comigo. Você vai ter que comprar de mim. Você não vai, você pode rodar a cidade toda. Você tá com a blusa preta com um detalhe vermelho. Queria tanto um laço preto com detalhezinhos vermelhos, umas perolinhas vermelhas. Você vai rodar São Vicente toda, vamos dizer que você não vai encontrar. Você vai ter que ir lá na Ana mesmo e vai ter que pagar o que eu quero mesmo. E Vai ter que pagar o que o seu trabalho o meu vale. trabalho, a minha mão de obra, né? O tempo. Tudo, o Isso aí. tempo. Assim, você consegue buscar um lucro de algo que não De algo- era tão lucrativo. De todas as lojas, eu acho que a única coisa que eu nunca eu pararia, acho que é os laços. Porque além de me tranquilizar mentalmente, né? Porque quando eu tô ali, eu não faço gripada. Se eu tô gripada, se eu tô com dor de cabeça, eu já não faço, porque às vezes faz lacinho de bebezinho, às vezes faz coisinhas. Mas então ela sabe que eu não faço, eu fico. Mas então é uma coisa que sai da minha mente, assim. Eu fico pensando, eu escolho a fita, é muito gostoso. É uma coisa que eu nunca pararia de fazer, é isso. É os laços. E tem alguma pergunta pra fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, então. Não? Tá bom? Então é isso. A gente queria passar essa visão de uma pessoa que trabalhava para outras pessoas, não herdou nada, alugou a própria lojinha, foi montando tudo do zero, ela mesma. E passar essa visão de que não dá para viver literalmente disso, no começo, pelo menos. Aí você vai se estruturando, vai correndo atrás, tem que ter uma boa gestão financeira Sim. e tudo mais, para você poder ir Se seguindo em manter, frente, né? se manter e seguindo em frente. Né? Você começou com uma loja, aí foi para outra, depois foi para o ramo alimentício, e assim foi indo até você ter tudo que você tem hoje e continua indo para frente. E assim, eu falo muito assim, que nem. Você fala assim, não tem que sobreviver, você não pode ter aquele dinheiro para você sobreviver. É mais por causa disso, porque se você pôr preço que nem alimentício, se você pôr o preço real das coisas, você não vai conseguir ter uma boa clientela. Se eu colocasse os preços reais dos meus lanches, reais mesmo, que é aquele preço que eu poderia lucrar, ficar bem sossegada, em cima daquela mercadoria, talvez eu não teria a quantidade de cliente que eu tenho hoje. Porque não dá. É uma conta muito doida para eu poder vender um hot dog a R$5. É uma conta muito maluca para eu poder vender o x-salada a 14. Às vezes a gente fechar no vermelho é investimento maior do que só lucro. Em curto prazo. Sim. Você querer trabalhar, que nem muita gente fala, eu fui ali atrás, mas nossa, um lanche é R$30. Ele quer ganhar daquilo ali tudo, entendeu? E não dá. Então você acaba perdendo aquela clientela. Todo o material, ganhar indo ganhar isso. Eu prefiro vender 10 hot dog pra ficar bem. Ganhar o lucro que ele ganhou com um só, mas você vendeu 10 hot dog. E eu fiquei conhecida na cidade, a minha loja tá sempre cheia, então atrai curiosidade de outras pessoas, porque você passa, é que é difícil, vocês que já foram é mais fácil, mas se você passa lá na galeria, muitas vezes não dá nem pra entrar. Você olha ali e fala assim, nossa, o que será que vende ali? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu entraria, só pra ver. Mas aí a pessoa bate o olho e fala assim, nossa, olha os lanches, olha o preço da menina, aí fica, vê cheio, fala, é bom e é barato. Aí levanta e fala, nossa, moça, não sai mais daqui, além de ser bom, é barato. E não sai mesmo, porque ali eu tenho macarrão, eu tenho lanche, eu tenho isso aqui, eu tenho o que você quiser. Porque a gente também trabalha com o que a pessoa quer, né, Marcia? Eu tenho nada de carne, mas eu faço lanche sem carne. Por quê? Eu tenho uma quantidade de queijo. Chega uns pedidos tão malucos, né? Sim, chegam uns pedidos bem inusitados. Eu tenho uma quantidade de queijo tipo, super diferente. Eu tenho provolone, eu tenho catupiry original, eu tenho cheddar da Polenguinho, gostoso, eu tenho mussarela, eu tenho aquele coalho. Então a pessoa vai lá, tem a ceboladinha que eles cortam assim, fazem na chapa.
Então a pessoa fala assim, não como carne. Eu falo assim, como que você come? Você come ovo? Não como ovo também. Então a gente faz um lanchinho assim, ó, só com queijos, uma saladinha. Aí a pessoa come, fica super satisfeita, paga barato, porque essas coisas são caras, né? Em outros lugares é caro. A pessoa que come essas coisas está acostumado a gastar dinheiro porque sabe que é caro, né? E ela come lá bem e volta. Ela sempre volta. Aí você olha pra pessoa e fala volta. assim, você faz um sem carne? Você faz um não sei o quê? Faço. Então você tem que também ter cabeça boa pra você lembrar. Porque a pessoa volta ali querendo aquilo lá. E ela não sabe montar. Então eu tento sempre montar igual, né? Porque quando é esse meu lanche meio doido assim, eu Você sempre... tem que ter na sua sempre cabeça ali, Sim. mentalizado, mais ou menos o que você O vai que a fazer. pessoa vai fazer? Você tem que ter um bom jogo de cintura. Também tem a questão de você contratar, assim, só jovens, né, para trabalhar com você. Sim, porque eu falo assim, eu já trabalhei com gente mais velhas, né? E eles estão procurando, as pessoas mais velhas, elas procuram estabilidade financeira, elas procuram um serviço registrado, um serviço que principalmente não trabalha de final de semana, e é tudo que eu tenho ao contrário. Eu não, por enquanto, eu não posso formalizar nenhum funcionário, por essa questão financeira que a gente passou 4 anos de pandemia muito doida. E eu não posso também deixar de não trabalhar os finais de semana, porque eu só tenho movimento de final de semana. Então eu contrato jovens por conta disso, porque o jovem ele tá ali, ele tá preparado para ficar de madrugada acordado, ele tem mais estrutura de estar trabalhando no quente até tantas horas, mas a gente também tem que ter uma coisa para você manter aquela pessoa lá. Então a gente trabalha num ambiente muito alegre. Eu sempre trabalho com música, eu nunca deixo de desligar a música. E é da hora que eu chego até a hora que eu vou embora, tem música lá, eu canto, eu brinco com eles. Tem jovens que é muito mais jovens que precisavam, né, da minha estrutura por questões ruins mesmo, né? E aí a playlist dele é a partir das 11. Graças a Deus esse menino hoje em dia é um funcionário muito bom. E eu trago essas pessoas para cá. É difícil porque você tem que também saber que uma hora eles vão explodir, né? Eles vão cansar. Mas é bom porque também eu tenho essa dinâmica de conseguir mandar, porque uma pessoa mais velha, eu já trabalhei com uma pessoa que ela não aceitava o que eu falava. Como que essa menina vai ficar? Ela não entendia que eu era a patroa dela. Então eu achava que, tipo, não, é do jeito que ela sabia, era daquilo, porque ela já tinha trabalhado em outros lugares, só que ali é uma loja é minha e eu trabalho do meu jeito. E aí, essa questão de ensinar do zero, eu prefiro você chegar lá em mim e falar assim, eu nunca trabalhei com comida, eu nem sei como que faz. Eu prefiro. Por quê? Porque eu vou ensinar do jeito que eu quero. Olha, você vai fritar o hambúrguer assim, você vai montar o molho assim, porque aqui no meu marido é muito metódico. Tem que montar certinho. Se ele monta errado, ele já, ai, nossa, ficou cheio de não sei o quê. Aí ele fala pra mim, né, Marcia? Aí eu que sou a casca, né, eu sou a chata, chego na pessoa, falo pra não ter aquele constrangimento. Falo sozinha, eu levo um cantinho, falo separadinho. Tenta prestar atenção no jeito que você tá montando os lanches, né? Pra não ficar melecado, não melecar o pão, né? Tem que ter tudo. Porque ele é muito chato. Ele é um bom chapeiro, ele é um chapeiro maravilhoso. Mas ele é chato. Pra trabalhar com ele, você tem que trabalhar do jeito dele. Ele nem liga tanto do jeito dele, assim, ele não. Correto, o que foi ensinado, né? O que foi ensinado e fazer. Assim, quando a gente trabalha com comida, a gente não pode exagerar. Já trabalhei com pessoas que exageravam pra acabar. Então, o prazer de falar assim pra mim, Ana, acabou tal coisa. Só que eles se lascam comigo, porque eu não trabalho com cardápio, mas eles sabem. Tinha funcionário, eu já tive muito funcionário, gente. Tinha funcionários que eu só perco eles pra questão de burocracia registrada, porque de restante eles ficam até quando eles querem. Tinha o prazer de lotar as coisas e falar assim, acabou com a tal coisa. Então você vê que é uma coisa de propósito. A gente tá ali, a gente tá em cima, a gente vê que é proposital. Se você não tem
um olhar, uma outra coisa, mesmo meu marido estando lá, muitas vezes ele está de costas, porque nosso movimento é muito grande ali na loja. Então não tem como ele ficar olhando, e a cozinha hoje em dia está muito maior, entendeu? Então eu presto atenção quando chega para mim, quando chega ali para mim entregar, porque eu, além de eu atender o balcão, eu atendo delivery e eu entrego os lanches, e eu confiro com o cliente, porque tem clientes muito bons, mas também a gente trabalhar com o público não é fácil. Tem clientes que é muito bom, tem clientes que, nossa, se eu pudesse eu nem atendia. Quando eu vejo a pessoa, eu já falo, nossa, sério, dá vontade de, tipo, nem atender e ir embora. Porque a pessoa é ruim, é chata, reclame, tá lá, eu não entendo, entendeu? Ai, tá demorando. Ele sabe que demora, ele é meu cliente toda semana. Eu olho pra ele e falo, como que tá atrás? Tá cheio. Ó, uma meia hora. Ai, tudo isso? Toda vez é isso? A pessoa tá vendo assim, ó, o salão, às vezes, as minhas mesas, às vezes eu tenho um monte de mesa lá dentro, porque eu sei que eu tenho no salão 14 mesas, e eu tenho mais 8 lá atrás que eu monto na galeria, eu não sei nem como eu levo bronca, porque é muita mesa. E eu uso ainda as mesas da vizinha, porque não cabe. Então a pessoa olha e fala assim, é tudo isso que tá aqui? Eu falo, tá. Ah, então eu volto daqui a pouco. Fala assim, Ted, depois você volta daqui a pouco com... Aí agora eu aprendi com ela. Eu falo, Ted, daqui a pouco você volta já para pegar. Não dá uma volta e volta daqui a pouco. Porque ela vai dar uma volta, ela vai voltar, vai estar mais cheio. Aí ela, então tá, então pede. Então a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? E tem gente que pega a bandeja e leva. Então por isso que às vezes eu gosto de entregar. Chega lá do outro lado e fala assim, tá faltando um lanche. Aí volta. Você tem como provar? Não, você tem que fazer outro lanche. Então tem pessoas muito maldosas também. Então por isso que eu gosto de fazer essa parte, porque eu pego a comanda e não passa uma agulha, a Marjorie sabe, não passa uma agulha. Ah, mas eu pedi. Não, se você pediu, eu não cobrei. Eu não cobrei, não marquei. Ah, então você não cobrou? Não. Aí eu somo, você não cobrou. Aí eu peço de novo. Mas se eu vejo que a pessoa tá sem maldade, eu peço para adiantar, senão ela vai ter que esperar todo mundo. Nesse ponto eu também sou bem ríspida, né? Porque tem muita pessoa maldosa, muita pessoa. Tem gente que vai falar assim, moça, você deu troco errado. Você deu troco a mais. Mas tem gente que vai falar assim, moça, você deu troco a menos. Então é muito, muito complicado trabalhar com o público, ainda mais com o público constante, né? A gente tenta entregar o lanche para um cliente em 3 minutos. Então, se tem 1 hora de fila, você faz as contas de quantas comandas eles estão lá atrás. E não é uma comanda, porque às vezes você marca assim 10 hot dogs. É mais fácil fazer 10 hot dogs completos do que 3 com restrição. Um sem mostarda, um sem ketchup, um sem... Então, além de eles serem esses 10 hot dogs completos, eles têm um monte de comandas de restrição. Um x-salada sem salada, um x... Um hot dog sem salsicha. Mas essas restrições... Teve alguma coisa lá com Nutella, não foi hot dog com Nutella. Na temporada pediram lá no filme. Então é bem assim. Então você imagina, se a gente entrega o lanche em 3 minutos e tem uma fila de 1 hora de espera, eu já cheguei a não levar comanda para eles no fundo, porque eles estavam com 45 comandas atrás e eu estava com mais um bolinho de umas 30. E eu olhar assim e falar assim, deixa eles coisar para eles não ficarem com medo. Entendeu? Aí, às vezes, quando eu sumo da frente, eu passo o meu olho, né? Olha assim, mais ou menos o que tem, mais ou menos o que eu vendi, que minha cabeça é muito boa, dou uma meia contada, paro de vender o que tá atrapalhando. Batata frita atrapalha, lanche de churrasco atrapalha, sucos atrapalha. É tão fácil colocar a fruta no liquidificador e bater e entregar, mas atrapalha, porque um vai ter que sair daquilo que ele tá fazendo para ir fazer o suco. Então ele perde de onde ele parou. Às vezes ele tá embrulhando o lanche lá, marcando o que é em cada papelzinho, e aí ele para fazer o maracujá e ele perde toda essa dinâmica do que ele tá. Então eu paro mesmo de vender as coisas nessa hora. Não vendo, eu trabalho só com aquele tipo de mercadoria
E eu acho engraçado que a pessoa chega em mim e fala assim, moça, vê um salada sem salada? O X-salada e o cheeseburger é embaixo. O X-salada é 14, o cheeseburger é 12. Aí eu olho pra ela, ou ela faz de propósito ou eu não enxergo. Aí eu cobro 14. Tá vendo? Pediu. Ela pediu um X Aí os salada, meninos, só que sem a salada. nessas horas, os meninos morrem de rir comigo. Eu falo assim, ela pediu X-salada, eu comi. Porque a minha não é porque eu fiz de propósito, mas a minha cabeça já tem aquele valor na minha mente. E muitas vezes eu tô fazendo o valor da comanda na minha cabeça. Então ela pediu X-salada sem a salada, mas eu já contei os 14 reais junto com as comandas dela. Então acaba indo, entendeu? Aí vai da pessoa ler o cardápio, que tem pessoas que não leem de propósito, entendeu? Ou então fala assim, nossa, eu pedi um daquele jeito, mas veio bacon. Tá escrito lá, bacon e cheddar. Mas não veio salsinha. Não. Salsinha. Mas não vem salsinha. Não, mas tá escrito aqui. É salsicha. Desculpa, moça. Eles leem assim, só passou o olho. Só passou o pede. olho e pede. Então você tem que ter uma dinâmica muito grande para trabalhar com o público. Muito. Um psicológico, né? Você tem que ser feliz. Porque se você estiver triste, se você estiver mal, você não consegue. Você fica com raiva porque tem gente que não vai entender. Tá lá o hot dog. O que vem no seu hot dog? Tá lá escrito. Aí você olha pra pessoa e você fala, vem purê de batata. Se você tá com raiva, você vai falar assim, top, tem isso aqui. Vamos só fazer uma pausa rapidinho, aí a gente já finaliza.